Olá a todos e todas. Para mim é um privilégio estar falando com você hoje, estar aqui nesse espaço. Quero agradecer a oportunidade, agradecer por poder compartilhar um pouquinho com você neste dia. Quero agradecer ao colegiado pelo convite. Fico bastante lisonjeado por esse convite e quero também agradecer os irmãos e irmãs que estão me assistindo ou me ouvindo através do podcast neste dia. Bom, um breve resuminho de quem eu sou. Meu nome é Felipe Matias, sou mais conhecido como Matias. Estou na CEUC já tem 4 anos e quero compartilhar com você hoje um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Bom, eu não vou me aprofundar hoje em teologia ou fazer uma exegese profunda. Hoje nós vamos conversar sobre coisas da alma, da vida e da comunhão. Bom, e para a gente iniciar essa conversa, quero dizer que hoje nós vamos fazer uma espécie de oração estendida. E o que é essa oração estendida? A palavra oratio, ela origina a palavra oração, né? Vem do grego. Oratio oração é uma derivação da palavra oratio. E oratio significa falar daquilo que sai da alma. E hoje nada mais do que vamos falar aqui, que quero compartilhar com você, é aquilo que sai da minha alma. Espero que eu me faça entender e que você se sinta confortável e abençoado por tudo que você vai ouvir nesse dia. Para a gente começar, eu quero ler com você Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eu espero você abrir. Bom, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu quero pegar somente a parte A desse versículo, que diz assim: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Bom, o tema da nossa conversa hoje, o tema da nossa prosa é isolados, mas não sozinhos. Esse é o tema que eu proponho e esse é o tema que nós vamos conversar um pouquinho neste dia. Por que isolados, mas não sozinhos? Você já deve ter percebido, já tem basicamente 5 meses que estamos vivendo tempos difíceis, onde estamos em quarentena, onde estamos isolados, mas isso não significa que temos que ficar sozinhos. Tem um livro que não consta na nossa Bíblia protestante, mas é um livro deuterocanônico de Eclesiástico, e tem uma passagem muito legal e uma passagem que eu gosto muito quando a gente fala sobre isolamento, quando a gente fala sobre comunhão. E essa passagem diz assim: há 3 coisas de que eu gosto e que agradam a Deus: concordância entre irmãos, afeto entre amigos e casais que se dão bem. Bom, a própria palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ela diz que não é bom a gente viver só, que nós não somos seres criados para vivermos sozinhos. Nós não somos seres criados para estar sozinhos, mas sim seres criados para estar em comunidade, seres criados para estar juntos, seres criados para viver em afeto e em comunhão. E esse texto que a gente trouxe, né, que há 3 coisas que agradam a Deus: a concordância entre os irmãos, afeto entre os amigos e casais que se dão bem. São 3 premissas de que tudo vai ficar bem na nossa vida se cumprirmos isso. É muito legal. Eu tenho acompanhado uma série que está no catálogo da Netflix
que ela se chama Expresso do Amanhã. E nessa série tem um lema de uma das classes que vivem nesse trem. É um trem que estão sobreviventes da humanidade, e tem várias classes nesse trem. Eu não vou aqui explicar a série, mas você pode assistir. Eu recomendo, é uma série muito boa. Eu recomendo para você que tem mais de 18 anos assistir, porque tem algumas cenas violentas. Mas é uma série muito boa. E ela tem um lema dos fundistas, que são a classe mais baixa dentro do trem. E o lema dos fundistas é muito bonito. Ele diz assim: ninguém esquecido, ninguém sozinho. Essa frase remete à estrutura fundamental do ser humano, que é a fraternidade, que é não esquecer ninguém, que é não deixar ninguém sozinho. A felicidade está na comunhão, a felicidade está na comunidade. Daí você me pergunta, mas Matias, como podemos fazer isso em períodos de isolamento social, em períodos de quarentena, se não podemos estar junto, se não podemos abraçar, se não podemos estar ali no dia a dia? Bom, nós podemos estar juntos de outras formas. Vamos viver agora uma era que temos que nos adaptar a novos tipos de relacionamento, a novos tipos de reunião, a novos tipos de ajuntamento. Porque temos que evitar aglomerações. Mas isso não significa que devemos ficar sozinhos. Thomas Halleck, no livro A Noite do Confessor, ele fala uma frase que me marcou muito quando fiz a leitura desse livro. E ele fala assim: porque a vida nos confronta com seus absurdos, a sua dor e os seus becos sem saída. Conseguiu compreender aí? Conseguiu pegar como que a vida nos confronta nesse momento com esses absurdos, com esses becos sem saídas? E Thomas Halleck continua: e Deus é sempre maior que as imagens que dele possamos fazer. E esse livro ainda tem uma parafrase que é: manter a fé em um mundo de incertezas. Deus deu muita sabedoria a esse padre, Thomas Halleck, a escrever esse livro, porque nós vivemos um período assim. Nós vivemos um período de incertezas. Nós vivemos um período, um mundo de incertezas. Cada dia recebemos outras notícias, notícias boas e notícias ruins. Mas nesse período que estamos isolados, que estamos em quarentena, nós não podemos planejar, nós não podemos estar juntos fisicamente. E isso machuca, isso dói, isso é um beco sem saída, isso é uma surpresa da vida, que a vida nos trouxe, que a jornada, que a caminhada nos trouxe. E para isso temos que nos adaptar, porque somos seres totalmente sociáveis. Somos seres que gostam de viver em comunidade, em comunhão. E puxando um pouco mais aqui para o nosso país, o brasileiro, o mineiro, ele tem ainda um pontinho a mais nisso, porque gostamos de estar junto, gostamos daquele abraço, gostamos daquele carinho, gostamos de estar em comunhão, gostamos de ir nas nossas reuniões na igreja e gostamos de abraçar os nossos irmãos. Eu desconheço uma igreja que abraça mais do que a CEUC. O nosso costume é abraçar já no primeiro momento em que nos vemos. O nosso cumprimento é o abraço. E nesse período, esses 5 meses, 6 meses, estamos vivendo isso, nós tivemos que nos abster desse comportamento. E isso gera algumas incertezas em nosso coração. Isso gera algumas aflições na nossa alma. E é isso que a gente tem que conversar hoje.
que nós estamos isolados, mas que nós não precisamos de ficar sozinhos. Nós não precisamos de estar sozinhos. Nós não precisamos de estar ilhados dentro de nossas casas, dentro dos nossos apartamentos. Não, nós podemos nos socializar. Nós temos que nos socializar. E falando desse assunto, me lembra também o mito da caverna de Platão, né, que foi escrito ali no livro A República, que é o 7º capítulo, que a gente vê como aqueles homens viviam ali, como aquela sociedade vivia dentro daquela caverna, sem saber o que estava acontecendo no mundo exterior, sem saber que existia a luz do sol. Eles só viam as sombras que os senhores da caverna passavam por eles ali. E isso é uma prisão tão grande para aqueles homens. E um deles sai, conhece a luz e quer voltar e contar para todos aqueles que não conhecem o mundo de verdade, que não conhecem a liberdade de verdade. E é isso que eu trago para dentro de nós hoje. Nós hoje estamos vivendo uma outra realidade. Às vezes você pode estar vivendo dentro de uma caverna, só vendo as sombras, mas não precisa ser assim. Você não precisa ficar sozinho. A gente tem que pensar e olhar cada vez mais para dentro de nós. Isso é um tratamento de alma. Isso é um tratamento de comportamento. Essa situação, essa pandemia, essa doença, ela trouxe um comportamento diferente para nós. Ela despertou algo diferente dentro de nós. E Platão tem uma frase que diz que nós não devemos olhar para as coisas, que a gente deve olhar para as coisas e não pensar para que aquilo me serve, mas sim como eu posso servir. E isso eu troco aqui algumas palavras e digo: nós não temos que olhar para as pessoas e pensar para que aquela pessoa me serve, em que ela pode me ser útil, em que ela pode me favorecer. Mas nós temos que trocar essa frase, temos que trocar esse disco dentro de nós e dizer: para que eu sirvo para aquela pessoa? Em que eu posso servir aquela pessoa? E nesse período que estamos vivendo, fica mais acentuado esse comportamento que temos que ter. Que eu posso te servir? É uma conversa? É uma ligação? É uma live? É uma videoconferência? Em que podemos nos ajuntar online, formar essa rede de proteção, essa rede de amigos, essa rede, essa comunhão. E é tão gostoso a gente saber que tem outra pessoa do outro lado da tela nos ouvindo, conversando com a gente, não nos deixando sozinhos. Isso nos leva a pensar que os nossos corpos e a nossa mente, ele não foi projetado para esse estresse crônico que estamos vivendo. Esse estresse que vem se arrastando durante tantos meses, que gera incertezas, dúvidas, aflição. Isso o isolamento faz com a gente. Mas Cristo está aqui para nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Que além de termos Cristo dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nós, nós também temos irmãos e irmãs que veio através desse Cristo, através desse Deus maravilhoso que nos recebeu em sua família grande. E pensar que esse estresse crônico pode melhorar com uma palavra, com uma ligação. Isso é sermos unidos novamente. E a gente pensa que quando estamos sozinhos, nós
acumulamos energia dentro dessa quarentena, não podemos sair de casa, não podemos fazer as nossas atividades que exercíamos normalmente, e aí dá um break, dá uma parada na nossa vida, e essa energia toda fica acumulada e se transforma em agitação, e a adrenalina sobe e não conseguimos dormir, e se torna em aflição, e uma palavra, uma ligação, uma videoconferência de alguém vem como um bálsamo para aliviar. Então você que está aí me vendo, me ouvindo através desse podcast, você pode ser uma ferramenta grande nas mãos do Senhor. Para quê? Para acalmar o seu irmão, para trazer paz na caminhada, para aliviar o fardo. Porque nesse período de pandemia, nesse período que estamos vivendo de quarentena, nós temos que lidar com a manutenção do nosso bem-estar, com o nosso corpo físico e com o nosso corpo mental, com a nossa saúde mental, e ainda assim nós temos também que lidar com a manutenção do nosso estilo de vida. Afinal, todos nós temos contas para pagar e elas não pararam com essa situação que vivemos. Muitos dos nossos perderam os empregos, muitos dos nossos perdeu a sua fonte de renda. E às vezes nós não podemos abençoá-los, não podemos ajudar com dinheiro, mas a gente pode ajudar doando amor, doando atenção, doando carinho. Nesse momento você pode ligar para algumas pessoas e somente ouvir o que ela tem para dizer. A gente está aprendendo que a gente precisa de um sentimento social aguçado. Nós somos programados para nos conectar. Nosso cérebro, ele existe para se conectar com outras pessoas e se envolver com outras pessoas. Nós não somos seres para viver sozinho. Nós somos seres para viver em comunidade. Esse é o plano de Deus para nós. Quando Deus disse ali, não é bom que o homem esteja só. Se levarmos ao pé da letra e levarmos também para conceitos teológicos, nós estamos sabendo que Deus está ali ilustrando a criação da mulher, a criação do casal, a criação do homem. Mas se levarmos para bem ao pé da palavra, nós entendemos que Deus está falando, olha, não é bom você ficar sozinho. Não é bom você estar ilhado. Viva em comunidade, viva em comunhão. E é isso que eu quero dizer para você neste dia, nessa curta palavra que eu dei para você, nessa curta conversa que estamos tendo aqui. Doe seu tempo, sua habilidade. Não tenha medo do próximo. Não tenha medo do seu vizinho. Não tenha medo do seu colega. Às vezes nós nos fechamos em nosso círculo social, fechamos em nossas afinidades e acabamos esquecendo que existem outras possibilidades, que existem outras pessoas. Sabe aquela pessoa na igreja que você não tem tanta afinidade? Aquela pessoa na comunidade, aquela pessoa no trabalho, aquela pessoa na rua da sua casa aí, no seu bairro, no seu prédio, que você não tem afinidade? Nesse período de pandemia, eu te desafio a ligar para ela, a achar uma forma de se conectar a ela. Faz bem para você, faz bem para ela, faz bem para todos nós como comunidade. Faz bem para todos nós como família instituída por Deus. E é isso que eu quero te desafiar a fazer. A expandir os seus relacionamentos, a expandir a sua confiança nas pessoas e a sair
da sua zona de conforto e a conversar. Sabe aquela pessoa que você lembrou dela aí agora? Liga para ela, faz uma videochamada, conversa com ela. É bom, é muito bom. E quando você se sentir sozinho, vem para esse canal aqui. Você que está escutando o podcast, coloca o seu foninho no ouvido, escuta os podcasts anteriores, veja os vídeos anteriores desse canal, veja outros vídeos. Sei que a gente tem recebido uma enxurrada de lives e de vídeos e de conteúdos nesse período. É bom para a gente se conectar, é bom para a gente estar junto, mesmo estando separado. É meio paradoxal isso. Juntos, mas separados. Mas eu quero te desafiar a estar junto. Não só daqueles que você ama, mas daquele também que é o diferente, daquele também que é o novo. Seu vizinho de porta, faz um pãozinho aí na sua casa e leva para ele. Eu te desafio a fazer isso este dia, este mês, essa semana. Doe o seu tempo, doe a sua habilidade. Não tenha medo do próximo. E tenha isso no seu coração. Que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom ficar sozinho. E quero deixar aqui também uma outra palavra que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com o rumo que essa pandemia está fazendo o planeta tomar, de isolamento, de solitude. Não se conforme com isso. Esteja isolado aí na sua casa, se cuidando de você e da sua família, mas não fique sozinho e não deixe os outros sozinhos também. Nós aqui da CEUC deixamos o canal aberto para você. Entre em contato conosco, fale com a gente. Mesmo se um dos pastores do colegiado não puder te atender, sempre vai ter um irmão que você pode contar com ele e que você pode conversar com ele. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Feche seus olhos, onde quer que você esteja. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos isolados, por estarmos cuidando da nossa família, mas não estamos sozinhos, Deus. Acreditamos que existe uma rede de irmãos e irmãs que o Senhor preparou para nós. Acreditamos, Deus, que o Senhor tem colocado pessoas em nosso caminho para que possa conversar, para que possa, Deus querido, não deixar a nossa alma sozinha, não deixarmos sedentos, mas estarmos em comunhão, estarmos em unidade um com o outro, conectados pelo Teu Espírito Santo. Que através dessa pandemia, Deus, nós possamos melhorar como ser humano e como pessoa. Que as nossas relações, Deus, possam transpor essa barreira do físico e possamos, Deus, nos conectar, nossas mentes e espíritos, em um só Deus, um só Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos por essa rede disposta que o Senhor colocou em nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, pela CEUC, por essa comunidade que leva o nome de Comunidade Evangélica da Unidade em Cristo. Que possamos ter unidade no Senhor e que possamos ser verdadeiramente uma comunidade, Deus. Eu te agradeço, Pai, por fazer parte dessa família, por fazer parte dessa comunidade. E te peço, abençoe todos esses que estão me assistindo e que estão me ouvindo, que o Senhor também possa os alcançar. E eu deixo para você aí o convite, amém. Deixo para você aí o convite, siga as nossas redes sociais, ouça
os nossos podcasts. Você pode procurar no Spotify como CUC BH. Você vai nos achar em qualquer serviço de podcast, tanto também no YouTube e também nas redes sociais. Você vai nos achar. E se precisar conversar, se precisar de um amigo, conte comigo. Um beijo, se proteja, proteja os seus e até a próxima.